Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. Nesta aula 18, iremos continuar falando sobre caminho de Euler, porém, nessa segunda parte, iremos resolver a aplicação de um caminho de Euler fazendo um programa na linguagem C. Então, aqui com o deve ser mais aberto, eu vou criar um arquivo. A lógica ela se aplica para qualquer linguagem de programação. Eu estou fazendo aqui na linguagem C por praticidade mesmo, mas você pode fazer ou em Python ou em Java, seguindo a mesma lógica. Bem, neste caso eu vou salvar esse arquivo na área de trabalho mesmo, chamar ele de caminho euleriano. O que consiste esse código? Nós vamos incluir algumas bibliotecas aqui, porque a gente vai fazer a manipulação de entrada e saída de dados. A gente vai precisar incluir a biblioteca stdio. Vamos também criar o programa principal com o retorno desse programa igual a inteiro, né? Aqui, retorno 0. Bem, essa aqui é a estrutura básica de um programa em C, não vou entrar em detalhes sobre isso. Bem, o que podemos fazer logo em seguida? Vamos só notar o que precisa para encontrar um caminho euleriano. Primeiro, eu preciso saber o tamanho, informar o tamanho mesmo da nossa matriz. A matriz ela vai ser de ordem n por n, ou seja, então precisamos aqui criar uma variável para definir o tamanho. Então, int tamanho recebe um tamanho que vai ser definido pelo teclado. Então, para que a gente consiga fornecer qualquer tipo de matriz. E lembrando que a gente vai fazer uma matriz de adjacência. Então, com base nesse tamanho, é interessante que a gente salve essa informação para que a gente consiga depois alimentar a matriz. Bem, então, para que eu saiba essa informação, eu vou usar aqui um comando, que é um printf, peço para informe o número, ou o tamanho mesmo, né? O tamanho da matriz. Lembrando que aqui a matriz vai ser sempre n por n. Com base nesse tamanho, é que ele vai configurar, a gente vai configurar em cima disso. Então, a gente vai salvar essa informação utilizando um scanf, %d, e aí eu salvo isso aqui em tamanho. Dessa forma. Ok, então já tenho aí o tamanho da matriz já salvo. Eu crio essa matriz logo em seguida. Não adianta eu fazer declarar a matriz antes, porque eu não tenho um tamanho. Então, quando eu formo pelo teclado o tamanho da matriz, eu preciso depois definir ela. Como a gente está fazendo um código de forma estrutural, então significa dizer que ele vai ler essa sequência de linha por linha, para depois ir para a linha 9, que é justamente para definição dessa matriz. Então, a matriz de inteiros, porque como a gente está trabalhando uma matriz de adjacência, a gente só tem números inteiros lá. Então, ela recebe de duas dimensões com base nesse tamanho. Então, tamanho. Então, se o tamanho for 3 por 3, ele vai definir como o tamanho sendo igual a 3 por 3. Além disso, eu vou definir, como a gente está trabalhando com matriz, iremos precisar de duas dimensões, I e J, como forma de administradores da matriz. Em seguida, eu vou informar essa matriz. Como é que eu informo ela? Eu preciso que a pessoa digite elemento por elemento. Esses elementos são adjacência entre os versos. Então, já alimento a matriz direto da matriz de alcançabilidade. Uma outra forma de fazer isso você pode fazer antes, na verdade, tipo como se fosse alimentando uma matriz propriamente dita, se existe adjacência entre os versos, porém eu posso fazer também dessa forma direta, já alimentando a matriz de adjacência. Então, eu já vou pedir aqui para informar a matriz de adjacência, certo? Como é que eu faço isso? Na verdade, no caso seria alimentar, né? Então, a leitura, né? Como posso dizer? Vou colocar aqui leitura na matriz de adjacência. A leitura é feita através de um método, utilizando o método scanf. Então, a leitura da matriz de adjacência.
Como é que vai ser feito isso? A leitura ela vai percorrer vértice por todos os vértices, só que nesse caso a gente vai usar uma estrutura de repetição, né? Dois laços, um dentro do outro, né? Alinhados. Pronto, dessa forma. Pronto, agora vamos inicializar essa matriz. Eu vou pedir para digitar. Eu acho que seria interessante a gente colocar a mensagem também, né? Depois que a gente pede para digitar o tamanho da matriz, é só uma mensagem mesmo para dizer que digite o valor para os elementos da matriz, né? Digite ou informe, talvez. Tá, fica melhor. Informe os valores, a matriz de adjacência. A matriz de adjacência. Bem, aí esse meu for inicial, esse laço externo, esse vai começar em 0. Depois, esse vai ser menor do que tamanho, como critério de parada. E ele vai incrementar em mais e mais. Já o J, ele vai começar também em 0. A gente sabe que vetores e matrizes sempre começam em 0. Esse J vai ser menor do que tamanho. E esse J também incrementa em mais e mais. Pronto, então ele vai percorrer de forma natural mesmo, certo? Cada elemento. Eu vou pedir para informar só uma mensagem mesmo para que a pessoa que está alimentando saiba de que elemento está se referindo. Então, %n aqui. E vou pedir para informar cada um dos elementos da seguinte forma. Elemento, colocar como colchetes aqui e também aqui para determinar a linha e a coluna, com base na variação de IJ. Se eu quiser, eu posso também deixar de uma forma diferente, como assim? Nesse caso, posso, para não ficar elemento 0, eu posso colocar I mais J, I mais 1, I mais 1 e também aqui J mais 1. Vou colocar um ponto e vírgula. Depois eu uso o método scanf para salvar cada informação desse na matriz índice IJ. Então, como aqui trabalhando com inteiro, % D, e em seguida eu salvo através do comercial, no endereço de memória, matriz na posição índice J. Pronto. Eu estou salvando aqui todos os elementos da minha matriz. Logo disso, nós sabemos que precisamos informar essa matriz, para a gente ter uma noção de como foi feita essa alimentação, ou seja, a leitura. Então aqui eu vou informar ou escrever a matriz a matriz de adjacência. Aqui eu coloco para deixar padrão, verbo, ler a matriz de adjacência e escrever a matriz de adjacência. Então eu vou precisar, para escrever a matriz, vou precisar de dois fors, um dentro do outro também, alinhados. Esse meu i, para acessar as posições, eu vou acessar através do i e j. Então esses são os administradores. Esse meu i, ele começa em 0, vai até menor do que tamanho. Em seguida, meu i incrementa em mais e mais. Para acessar essas posições, e o j também começa em 0, e o j vai ser menor do que tamanho, como critério de parada, e o j ele incrementa também em mais e mais. Em seguida, dentro do laço interno, eu coloco a informação da impressão da minha matriz da seguinte forma. Eu vou colocar um printf, que seria justamente para captar essa informação através de, nesse caso, como a gente está trabalhando aqui com inteiro, então eu vou colocar %d, e aí me refiro a quem? Eu vou dar um espaço também para que fique separado os elementos, e eu me refiro à matriz na posição índice j. Além disso, como nós estamos trabalhando com matriz, depois do primeiro for, precisamos dar imprimir um espaço, dar um barra pular a linha, né, nesse caso, para que a gente tenha a estrutura de uma matriz propriamente dita, que os elementos eles venham quebrados mesmo por linha. Depois que a gente escreve a matriz de adjacência, o próximo passo seria a saída, que seria determinar se existe ou não
no caso, o caminho euleriano, que é o nosso foco. Até aqui a gente só fez informar o tamanho da matriz, informar a matriz de adjacência e acho que talvez seria interessante também mandar a mensagem aqui da matriz mesmo, da adjacência. Tipo assim, uma mensagem, matriz de adjacência. E agora eu vou verificar, o algoritmo que vai verificar se existe ou não o circuito, no caso o método, para verificar se existe caminho de Euler. E aí, frisando a aula passada, para que exista caminho de Euler, eu preciso ter necessariamente a quantidade de vértices, do grau de vértices, na verdade. No caso, desculpa, a quantidade de vértices com grau ímpar tem que ser exatamente 0 ou 2. Se tiver 1 ou mais de 2, não existe caminho de Euler. Então, para isso, eu vou precisar de criar algumas variáveis antes. Essas variáveis são para fazer a contagem da quantidade de vértices, que a gente vai chamar ele de total. Eu vou inicializar ele em 0. Em algum momento a gente vai utilizar ele, que vai ser agora, certo? O método consiste em quê? Eu vou percorrer todos os elementos da minha matriz. Então, eu vou precisar também, novamente, de um for. 2 fors, na verdade, é um dentro do outro. Como é que eu acesso essas posições? Eu acesso através desse meu i começando em 0, ele vai até também menor do que tamanho, e ele incrementa em mais e mais, que eu vou percorrer linha por linha. Depois que eu percorro a primeira linha, eu vou percorrer elemento por elemento, ou seja, coluna por coluna, mas acessando esses elementos da primeira linha. Então, J vai começar em 0, esse meu J vai ser menor do que tamanho, e o J ele incrementa em mais e mais. Aqui, nesse caso, dentro do for, eu vou verificar se existe a seguinte situação. Como, nesse caso, eu começo esse grau, eu contei o total igual a 0 aqui em cima, né? Eu preciso também verificar o grau, que seria a soma de todas as linhas, ou seja, linha por linha. Vou contar todas as adjacências dessa primeira linha e assim por diante. O que acontece? Para sabermos o grau de um vértice, a gente soma o grau daquela linha. E aí vai determinar que aquela linha ele vai ter um grau x, certo? Que seria a soma de todos. Então eu vou ter que informar aqui em cima, criar uma variável que vai ser grau. E aqui não adianta eu inicializar aqui grau 0, porque esse for ele vai percorrer todas as linha por linha. Então eu vou ter que zerar aqui, certo? Quando começar mesmo a verificar a primeira linha, ou a segunda e assim por diante. Dentro desse for, desse laço interno, eu vou contabilizar o grau de cada vértice. Então, grau ele recebe o quê? Grau, que está zerado inicialmente, com a matriz índice i, j. Isso mesmo. Ele vai pegar como a gente está relacionado à matriz de adjacência, então a gente sabe que se existe 2, é porque existe dois vértices, no caso, duas arestas interligando esses vértices. Então, a gente contabiliza todas as da primeira linha, no caso, quando o i é igual a 0, e vai determinar esse grau. E aí, a gente faz a comparação depois, né? Depois que a gente verifica, conta esse laço interno, quando acaba, né? Quando ele chega ao i menor do que o tamanho, o que vai acontecer? A gente vai comparar se esse primeiro vértice, esse grau, ele é ímpar ou par. Se o grau é por cento 2, ou seja, o módulo de 2, ele for diferente de 0, o que significa dizer que esse grau, esse vértice significa dizer que ele tem grau ímpar. E aí é o que nos interessa, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou dizer que total, que é a variável que a gente inicializou lá em cima como sendo 0, ela recebe um valor, né, na verdade, como sendo, no caso, incremento, né, de fato. A gente vai só incrementar aqui, total recebe total mais 1 ou total mais mais.
Para simplificar, coloca total mais que eu estou contabilizando aqui, atualizando a variável total. É interessante também que a gente não atualize, inicie novamente por zero, porque só vai terminar quando terminar esse primeiro for. Quando terminar todo o for, né? Então, quando terminar o for, a gente verifica se esse total realmente ele é igual a zero. Se a gente colocar total igual a zero aqui também, vai fazer com que ele sempre volte para o zero e não é interessante. E isso a gente tem que contabilizar no sentido geral, ou seja, quando terminar tudo. Pronto. Se o total for, no caso, quando terminar, né, de percorrer todas as linhas, o que vai acontecer? Eu vou comparar se esse total, a gente vai fazer a comparação agora, se o total for igual a zero primeiro, o que significa dizer que ele total é igual a zero? Significa dizer que não vou ter vértices de grau ímpar, e isso significa dizer que existe um circuito. O que significa esse circuito? Que eu vou começar em um vértice e terminar no mesmo vértice. Então, eu vou mandar mensagem para o usuário dizendo que existe um circuito de Euler. Aqui eu vou colocar com letra maiúscula mesmo, não tem problema não. Em seguida, eu vou colocar um else if. Se esse total, se não for igual a zero, agora se for igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou dizer que existe um caminho de Euler, porque ele vai começar em um vértice e vai terminar em qualquer outro vértice. Então, existe um caminho de Euler. Caso contrário, o que vai acontecer? Não existe, porque se não aceita essas duas condições, significa dizer que não existe um caminho de Euler. Então, a mensagem que vai aparecer é que não existe um caminho ou um circuito de Euler. Pronto, dessa forma. Pronto, a gente já consegue resolver toda a situação aqui do código e agora vamos rodar. Eu vou executar aqui com vários exemplos, mas a gente vai testar com uma matriz aqui de tamanho 3x3. E a gente vai usar todos os casos. Eu vou primeiro colocar todos como sendo adjacentes, né? Todos os vértices adjacentes a todos. Exceto, isso dá para aplicar no conceito geral, mas sabe que, por exemplo, é muito difícil ter um caminho que volta para ele mesmo, mas pode ser que seja possível, certo? E aí é somente em termos de aplicação, não tem problema que exista aqui. E aí aqui eu vou saber que cada vértice dele vai ter grau ímpar. Por exemplo, esse exemplo aqui, olha só. O que vai acontecer? Todos os vértices ele tem grau, tem exatamente grau 3, né? E aí todos eles têm grau ímpar. E nesse caso o que acontece? Tem 3 vértices com grau ímpar, e aí nesse caso não existe um circuito ou um caminho de Euler. Eu só vou ajustar algumas coisas nesse código para que ele imprima realmente a matriz de um formato legal, e aqui também esses espaços aqui eu achando desnecessário. Eu vou só ajustar isso. Eu vou pedir para tirar esse barra-ina aqui e vou dar um barra-ina aqui. Agora vamos testar novamente. Vou pedir para informar 3x3. Informa o elemento. Acho que seria interessante colocar esse barra-ina aqui, né? Pronto, acho que não aqui. Acho que aqui tá certo, tá bom. Pronto. Já fiz o primeiro teste, com todos eles recebendo grau ímpar. Agora eu vou colocar esse mesmo exemplo da matriz 3x3, só que no último caso eu vou fazer assim, olha só. Aqui colocar um zero. O que significa dizer? Que eu tenho 2 vértices com grau ímpar e um vértice com grau par. Como nós temos exatamente 2 vértices com grau ímpar, então existe um caminho de Euler. Agora vamos testar para o caso em que tem apenas um vértice com grau ímpar. Novamente, uma matriz 3x3. Eu vou colocar apenas esse com caminho com grau ímpar. E esse aqui com grau par. Opa! Isso significa dizer que só existe um caminho. Não existe um circuito ou um caminho de Euler, porque existe apenas um vértice com grau ímpar. E aí, para ter, tem que ter exatamente, no máximo,
2, né? No caso, 2, exatamente 2 ou nenhum. Eu vou colocar agora mais um exemplo para finalizarmos a aula com tamanho 3 por 3. Eu vou colocar esse exemplo, olha só. E aqui ele diz que existe um circuito de óleo porque existe exatamente, não existe na verdade nenhum vértice com grau ímpar. Então, nesse caso, a gente consegue satisfazer todas as condições para o teorema. Bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.